Bem-vindos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à Liga Interdisciplinar de Dor de Curitiba, à doutora Laís Axelrod, à Abrafibro, por me permitir apresentar aqui 3 ferramentas que eu criei para facilitar a vida de quem está com fibromialgia ou pensa estar. São essas 3 aqui. Fibroquiz, Fibroconsulta, Fibrosintomas. No momento, nada dizem para vocês, mas espero que depois de encerrar a minha exposição, vocês tenham mudado de opinião. Vamos direto ao ponto. Fibroquiz, a primeira das ferramentas. E o que chama a sua atenção na proposta do Fibroquiz? Provavelmente a palavra conhecimentos. E então deve estar se perguntando, para quê? Para que maiores conhecimentos sobre fibromialgia? O doutor estudou para isso? Eu não. É que a fibromialgia é uma doença crônica e, como tal, ela é de difícil diagnóstico e também apresenta um tratamento incerto. Isto é, um tratamento que funciona mais por tentativa e erro do que baseado num protocolo tipo padrão ouro. Quanto ao diagnóstico, o que significam esses números? Número 7. 7 são os anos que uma pessoa que pensa ter fibromialgia demora nos Estados Unidos para chegar a um diagnóstico. 4. 4 é o número de médicos que ela consulta sucessivamente até se chegar nesse diagnóstico. Então, me diga você, se o paciente soubesse mais sobre o que está acontecendo com ele, esses números não seriam melhores? Então, voltemos ao Fibroquiz. Como funciona? Ele é um jogo educacional online. A pessoa, o jogador, ele é apresentado a múltiplas afirmações sobre fibromialgia que precisa avaliar como certas ou erradas. Se ele acertar nas suas respostas, então provavelmente vai ganhar o jogo. Vejamos como funciona. A afirmação aqui em cima, certa, errado, opa, resposta correta, ganhou 5 pontos. Há uma explicação para isso. Nova afirmação, certa, errada, resposta incorreta, perdeu 5 pontos. E aparece, por fim, uma explicação para a resposta correta. Essa explicação é a chave do negócio, porque dessa maneira, quem erra, ele vai preencher as lacunas de conhecimento que tinha. Quem acerta, vai confirmar o que já sabia. De qualquer maneira, as duas pessoas vão aprender. O que ganhamos com isso? Expectativas ajustadas. Com relação à fibromialgia, que ela tem cura, por exemplo, não tem. Que analgésicos de venda livre conseguem tratá-la com eficácia? Dificilmente, não é o caso. E ajustando essas expectativas, é possível reduzir a frustração a futuro do tempo, dinheiro e as esperanças que são perdidas quando o paciente descobre que nada disso era verdade. Fantasmas. O fantasma de que a fibromialgia é uma doença imaginária, que as dores não existem, que estão todas, que tudo é um produto apenas da imaginação, está tudo na sua cabeça. Não é assim. A fibromialgia hoje é uma doença crônica de nível primário, segundo a Organização Mundial da Saúde, reconhecida. E quanto à qualidade de vida, que fantasma é esse? Ou de que um diagnóstico de fibromialgia significa uma espécie de sentença de morte em vida. Nunca a pessoa pensa que vai voltar a ser o que era antes, em termos de qualidade de vida. E não é assim.
é possível, sim, não todos e nem sempre, mas é possível recuperar qualidade de vida. A maior vantagem do FibroQuiz é que pode ser jogado em qualquer momento, por qualquer tempo que a pessoa quiser, de graça e sem ajuda externa. Ou seja, não precisa de um médico para acompanhar, embora seria fantástico se isso ocorresse, porque o médico poderia explicar, dialogar, enfim, esclarecer dúvidas para o paciente sobre o que é fibromialgia. Mas isso já é um delírio. Agora, em outras oportunidades, o médico, a médica, sim, é fundamental. Especialmente em se tratando do diagnóstico, que eu já disse que era tão difícil. A pergunta aqui a ser respondida é essa. O paciente precisa responder para ele próprio, para ela, se os seus sintomas são mesmo os sintomas da fibromialgia. Esses sintomas, esses critérios de diagnóstico para determinar se a fibromialgia existe são já reconhecidos. E o Fibroconsulta vai trazê-los à tona. Como? O médico solicita ao paciente com antecedência que preencha, então, seus sintomas, também a interferência desses seus sintomas nas atividades de vida diária e que envie de volta para ele, para a consulta, para se preparar melhor quando o paciente aparecer pela sua porta. O primeiro que o paciente faz, então, é identificar os pontos sensíveis, isto é clássico no diagnóstico da fibromialgia. Hoje não é oficialmente requisitado, mas é uma base para esse tipo de diagnóstico. Posteriormente, aqui temos os sintomas, como já disse anteriormente, universalmente reconhecidos: fatiga, problema em pensar ou lembrar, dor abdominal, problemas de sono e mais um ou outro. Em cada caso, é indicada também a intensidade com que o sintoma se apresenta. Como eu já disse, várias situações da vida cotidiana devem ser avaliadas em termos da interferência que os sintomas apresentam nelas. Por exemplo, subir um lance de escada, uma atividade simples. Até que ponto essa atividade está sendo prejudicada pelos sintomas previamente indicados? E, por fim, enviado tudo isso para o médico, como eu já disse, com antecedência. Apenas um clique e o médico já tem com que trabalhar e que vantagens isso apresenta. Para o paciente, ele fica ciente da sua condição clínica, para de especular, ou não especula tanto, a respeito do que está acontecendo com ele. Já o campo do jogo começa a ser traçado. O médico, obviamente, se prepara melhor para a consulta e a consulta fica necessariamente mais produtiva e, sobretudo, ela consegue, possibilita a discussão sobre o tratamento, que é o que o paciente, afinal de contas, leva para casa e que normalmente fica sem tempo para ser discutido, porque a consulta é muito breve e é gasta em levantar informações que, como vemos aqui, podem ser trazidas à tona com antecedência. Agora, a terceira ferramenta. Imagine você ser essa médica muito jovem, pelo visto, que está atendendo essa senhora, que não parece estar muito alegre porque ela está apresentando, ela diz, sintomas que parecem ser de fibromialgia. E a médica começa a suar frio, porque sabe que esses sintomas, eles parecem como sintomas que também caracterizam várias outras doenças crônicas. Então,
Como fazer? A pergunta aqui é outra. Afinal, isso que essa senhora está me dizendo é fibromialgia e não outras doenças? Provavelmente não vai ser respondido isso de imediato, mas pode-se fazer uma aproximação e é o que veremos aqui. Imagine que os sintomas nos apontam a existência de algumas doenças crônicas prováveis, eu vou considerar isso hipóteses. Essas hipóteses, então, elas são estudadas, investigadas, testadas e, finalmente, chegamos à conclusão de que sobra apenas aquela que não foi testada, que não foi investigada e que acontece que é, então, fibromialgia. Porque as outras doenças crônicas, elas foram descartadas, estudadas, investigadas e descartadas. Então, o que restou foi fibromialgia. Não é um diagnóstico muito elegante. Chama diagnóstico diferencial, na realidade é um diagnóstico por exclusão, mas é o que é possível fazer, porque, como eu já disse, o diagnóstico da fibromialgia é muito complexo. Como os fibrosintomas ajudam nisso? O paciente novamente tem que escolher quais são os sintomas que ele apresenta dentre um total de 36, que foram os sintomas que eu averiguei estão relacionados à fibromialgia na literatura científica. No caso, esse aqui é um exemplo, o paciente poderia ter indicado até um máximo de 7 sintomas, ele indicou apenas 5. Sonolência, dor de cabeça, no extremo direito, aqui embaixo, dor de cabeça, são os mais importantes. Dores nas costas, mudanças de humor, já um pouco menos, dores no pescoço, a frequência é bem menor, mas todos eles estão relacionados, estão associados com a presença de fibromialgia. E já com isso se tem o que eu chamaria amadoristicamente de um perfil clínico. Agora, próximo passo. Suponhamos que nos focamos nesses sintomas. Dores ou câimbras no abdômen é um sintoma de primeira ordem, no caso da fibromialgia. Quais seriam as doenças crônicas às quais esse sintoma estaria relacionado? Fora a fibromialgia, lembremos, fora a fibromialgia. São 64 as possibilidades, que foram as que eu levantei na literatura científica, novamente. O fibrosintoma permite, ele já tem um banco de dados, que permite, então, mostrar que, no caso, essas 11 doenças crônicas estão relacionadas, ou melhor, estão caracterizadas por esses sintomas, o que já delimita bem o campo do jogo. Suponhamos, em todo caso, que o médico não está sabendo, a médica, não está sabendo exatamente o que é doença do refluxo gastroesofágico, uma das doenças crônicas aqui apontadas. O fibrosintomas também vai ajudá-la nisso, porque clicando nessa doença aparece a sua, novamente, amadoristicamente definida, ficha técnica. Temos, então, como resultado, um pré-diagnóstico diferencial mais preciso, mais rápido e, quem sabe, feito junto com o paciente, pelo menos na sua primeira etapa. Epílogo, então. O que ganhamos com essas 3 ferramentas, se elas fossem utilizadas? O paciente ganha participação ativa. Agora ele não é mais um espectador inocente do que ocorre, ele está envolvido, ele fornece as informações. E com isso ganha autoeficácia, que é um estado psicológico muito necessário no caso de pacientes com dores crônicas. Lembram do Obama? Yes, we can? Sim, nós podemos. É essa convicção, a autoeficácia,
a convicção de que é possível sair do buraco pelos próprios meios, com a própria determinação fundamental, e que leva já a um comportamento, uma coisa ativa, específica, de controle da doença. Diversos comportamentos que levam a amenizar os sintomas que a doença apresenta e que o paciente executa. O médico tem a sua tarefa facilitada, claro, porque o paciente faz boa parte do trabalho fornecendo as informações. Os resultados clínicos podemos esperar que sejam melhores, porque as informações são mais completas e provavelmente também mais sinceras. Mas quem mais se beneficia com isto, me parece, a dupla médico-paciente, porque pode ativar um conceito, esse aqui da aliança terapêutica, do qual eu ouvi falar há muito tempo atrás e achei fantástico, que é a junção dos esforços de paciente e médico juntos ao longo do tempo em prol dos interesses da saúde do paciente. Fantástico. Só que comigo nunca aconteceu. Foi um delírio pensar que poderia acontecer, porque eu estava desinformado, eu não queria me informar, eu paciente, não queria me informar, o médico também não, o profissional de saúde, aliás, não foi um, foram muitos, não estavam interessados em me informar e, portanto, aí nunca haveria aliança nenhuma. A proximidade que essas três ferramentas, o uso dessas três ferramentas propicia, pode nos levar a pensar que essa aliança terapêutica há de ser conseguida, em alguns casos. Isso é fundamental para o paciente com fibromialgia, que, junto com a dor, ele pode contar desamparo, estigmatização, desorientação clínica, e, portanto, essas três ferramentas lhe permitem chegar a uma condição de relação com o médico, com a médica, que facilite o seu posicionamento dentro da sua doença.